Educação à distância, mudando realidades. Olá, pessoas! Joinha com vocês. Eu sou a professora Rucilane e sou ministrando a disciplina de Contabilidade Pública no curso de Gestão Pública. Hoje nós vamos estudar nossa aula 5, tá? Que são a análise das demonstrações contábeis gerenciais fiscais. É uma síntese que a gente vai apresentar aqui. Mas antes de adentrarmos ao assunto, vou fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, parda, cabelos castanhos com algumas mechas, estou vestindo uma camisa verde, calça branca e sapato bege. Ao meu fundo temos aqui uma parede branca com escrito de verde, EAD Mudando Realidades. A nossa gravação está ocorrendo aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, no Instituto Federal de Rondônia. Ok? Bom, mas vamos agora adentrar o nosso assunto, né? Como eu falei, a gente vai fazer apenas uma síntese aqui da análise dessas demonstrações. Eu vou também, né, disponibilizar para vocês lá um vídeo explicando a parte prática de alguns desses índices aqui. Então, vou gravar, né, no Zoom lá e vou postar para vocês no AVA, tá bom? Aqui hoje nós só vamos trazer mesmo quais seriam as fórmulas e algumas dessas análises, perfeito? Então vamos lá. Bom, e qual é o objetivo da análise das demonstrações contábeis gerenciais e fiscais? Então vamos ver aqui qual é o objetivo da análise das demonstrações contábeis gerenciais e fiscais, né? Então ela visa o quê? Realizar o diagnóstico da situação financeira, o diagnóstico da situação econômica, ele vem avaliar o desempenho dessa entidade. Visa também o que, gente? Verificar, né, a eficiência na utilização desses recursos, será que está sendo aplicado de forma correta, né? Vai identificar também o que? Os pontos fortes e fracos, as tendências e perspectivas futuras, ou seja, a gente vai ver aqui que por meio dessa análise, né, principalmente quando faz a comparativa lá dos 3 últimos anos, eles vão conseguir saber qual seria a previsão da receita ou sei lá, às vezes até da despesa nos próximos anos, né? Que seria o que? As tendências, comparando no que já ocorreu nos 3 anos anteriores. Também aqui, o outro objetivo é o quê? É verificar também a origem das fontes de recurso e os destinos de suas aplicações. É um também dos objetivos. Outro objetivo também, gente, ele vai verificar o quê? Evidência de erros, né, na administração. Então, a gente estava falando sobre o relatório, o RGF lá. Lá, por meio daqueles análises, eles vão observar, né, muitas vezes o quê? Que a empresa, que a entidade, o ente, às vezes não está alcançando o limite de aplicação de recursos lá, por exemplo, no ensino, que seria 25%. Então, é o momento ali que ainda daria para corrigir, não é isso? Temos também aqui, por meio dessas análises, também vai verificar aqui alternativas, né, econômicas, financeiras futuras e também o diagnóstico da situação patrimonial. E quem seriam os usuários da DECASP, né? Demonstrações contábeis aplicadas ao setor público. Tem aqui os gestores, né? Obviamente, eles precisam analisar para verificar como que eles vão continuar aplicando os recursos do governo. Os colaboradores do próprio ente, o cidadão comum, né? Por meio ali por meio do controle social, as ONGs, as instituições financeiras, né, para verificar se vão ou não emprestar, fazer empréstimos lá para aquele determinado órgão. Outras esferas do governo, como um todo, às vezes para fazer comparações. Temos o quê? Os fornecedores, né, também vai analisar lá para ver se está tudo correto, se vai poder aqui fornecer seja os materiais que a gente chama, né, que a gente vai explicar daqui a pouco, seja os materiais permanentes ou materiais de consumo, por exemplo, as entidades reguladoras e
claro, o Tribunal de Contas, principalmente aqui, né, efetuando aqui na parte de responsabilização. Então, eles são um dos usuários também. Quais são os métodos de análise da DECASP? Temos aqui o método de análise vertical, temos o quê? A análise horizontal e a análise dos indicadores econômicos financeiros. Então, vamos explicar cada um delas agora. Como que seria a análise vertical? A análise vertical, gente, ela analisa o quê? A variação de uma conta em relação a outra conta, que é a conta base que a gente chama. Geralmente a conta base é aquela que recebe o somatório daquele demonstrativo, tá? Isso do mesmo período. Um exemplo aqui tem o cálculo no balanço patrimonial. O cálculo aqui no balanço patrimonial, a gente pode verificar o quê? Que é uma conta ou grupo de conta dividido pelo total do ativo ou total do passivo, né? Vezes 100, por quê? Que é para transformar aqui em percentual. Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, uma conta disponibilidade e dividir pelo total do ativo. Ou uma conta ali fornecedores e dividir pelo total do passivo. Outro exemplo aqui de análise vertical, temos aqui também o balanço orçamentário, tá? O balanço orçamentário, temos aqui, pode ser uma conta ou grupo dessa conta, dividido pelo total de receitas ou total de despesas. Lembrando que essa análise vertical, ela pode ser aplicada em vários outros balanços, ok? A gente trouxe esses dois exemplos aqui, mas pode ser aplicada em vários outros. Então, temos aqui também a análise horizontal. Como que seria o da análise horizontal? É um processo de análise temporal, tá? Que permite o quê? Verificar a evolução das contas individuais. Aqui ele vai indicar o percentual que pode ter regredido, né? Evoluído ou regredido de um período para o outro. Então, é como se a gente tivesse aqui um exemplo do balanço patrimonial. Se a gente tivesse aqui o meu balanço patrimonial, é que eu vou ter o ano, né? Tem o ano 1 e o ano X1 e X2. Então, eu vou fazer a comparação aqui, por exemplo, o X2 dividido pelo X1. E aí, eu vou encontrar esse percentual, se evoluiu ou se regrediu, tá? E agora temos também aqui, vamos ver a análise dos indicadores financeiros e econômico. Aqui é uma importante ferramenta para dispor o diagnóstico para o quê? Para a tomada de decisão. Possibilita o quê? Comparar, né, valores de diversos exercícios consecutivos. A gente pode utilizar tanto aqui da mesma entidade, né? Poderia verificar aqui a análise aqui do Instituto Federal, ou poderia ser os indicadores do mesmo município, de Porto Velho, por exemplo. A gente pode analisar indicadores de vários períodos, ou de entidades aqui similares. Poderíamos até fazer uma comparação aqui, por exemplo, os indicadores do município de Porto Velho com o indicador do município de Paraná, tá? Então, podemos fazer várias avaliações e diagnósticos. Bom, também trouxe aqui, né, temos aqui os indicadores e a LRF. Quais foram esses que a LRF trouxe que são essenciais para avaliar o quê? O desempenho e manter saudade à gestão pública. Então, ela nos trouxe algum desses indicadores, que alguns a gente inclusive já citou, né? Trouxemos o equilíbrio financeiro entre receitas e despesa, tem um indicador aqui de desempenho da arrecadação, temos aqui o da receita líquida, né? Que a gente falou, inclusive tem o demonstrativo. Temos também aqui os indicadores de quê? De limites para despesa total com pessoal, foi que a gente falou isso na aula 4, né? Falamos desse limite. Trouxe também o quê? Os limites para operação de crédito, né? E também trouxe aqui o resultado primário e de resultado nominal. Lembra que nós falamos, né? Que já no resultado primário era o quê? A diferença entre receitas e despesas, e a gente vai excluir todos os juros e o principal da dívida, tanto os pagos quanto recebidos, e já no nominal vai entrar todas as receitas arrecadadas, quanto todas as despesas empenhadas. Bom, aqui nós temos o quê? Alguns indicadores que eu vou abordar para vocês. O primeiro, nós vamos falar da análise de indicadores do balanço orçamentário, tá? Então, temos o primeiro aqui. Qual seria? O de receita realizada
dividido pela previsão inicial. Aí a gente tem uma que se chama que são as interpretações. Quando eu trouxer aqui, eu falei para vocês que eu vou gravar lá em casa e vou disponibilizar, a gente fazendo isso na prática mesmo, não só colocando a fórmula, né, mas mostrando o balanço, tudo. Tem umas interpretações. Eu vou falar algumas interpretações de alguns indicadores aqui para vocês, só que os outros a gente vai citar no outro exemplo que eu quero que vocês assistam também, tá? A outra aula. Então, o que a gente acharia? O que seria interpretado o resultado aqui? Quando o valor for 1, né, indica o quê? Que o valor das receitas recebidas do período é exatamente igual ao da previsão inicial. Isso praticamente é impossível de ocorrer, tá? Quando for maior que 1, indica que houve mais arrecadação que se esperava. E quando for menor que 1, indica que a arrecadação foi menor que a previsão inicial. E aqui, para verificar o quociente de equilíbrio orçamentário, que nós temos o quê? As dotações atualizadas divididas pela previsão inicial. Aqui é a mesma coisa. Quando o valor for 1, indica o quê? Que a dotação atualizada é igual à receita da previsão inicial. Quando for maior que 1, indica que a dotação atualizada é maior que a receita prevista, né? Ou seja, portanto, essa diferença representa o montante, tá, gente, de crédito adicionais abertos. E quando for menor que 1, indica o quê? Que a dotação atualizada é menor que a receita prevista inicial. Isso quer dizer o quê, gente? Portanto, a diferença ela vai representar o montante da receita prevista inicial, superior à atualizada. E o quociente de cobertura dos créditos adicionais. Qual seria? O que ele vem a analisar aqui? A fórmula, tá? A gente vai verificar aqui os excessos de arrecadação dividido pelos créditos adicionais. Então, aqui vai indicar o quê? Se for igual a 1, indica que o excesso de arrecadação é igual a créditos adicionais abertos. Se é maior que 1, indica o quê? Que o excesso de arrecadação é maior que o valor dos créditos adicionais abertos, né? Nessa hipótese que, gente, o montante de créditos adicionais abertos, ele possui o quê? Cobertura total do excesso da arrecadação e ainda assim houve sobra nos recursos. E se é menor que 1, já indica o quê? Excesso de arrecadação é menor que o valor dos créditos adicionais abertos. Bom, e agora o 4 aqui, que é o quê? O quociente de execução das despesas. Esse aqui é praticamente um dos bem utilizados também, né? Que vai ser dividido aqui a despesas empenhadas pelo total de dotação atualizada. E o quociente de execução orçamentária corrente? Aqui é onde a gente vai dividir o total das receitas correntes pela despesa corrente. O quociente de execução orçamentária de capital. Então, aqui a gente vai verificar, né, todas as receitas de capital divididas pelas despesas de capital. E o quociente de resultado aqui orçamentário vai trazer o quê? As receitas realizadas divididas pelas despesas empenhadas. Essa aqui praticamente é um dos que é muito cobrado para quem faz concurso aí, é esse quociente. Bom, agora vamos ver os análises dos indicadores aqui do balanço financeiro, tá? Então vamos lá, temos o primeiro aqui, que é o quociente da execução orçamentária. Aqui que nós vamos ver o total de receitas orçamentárias dividido pelas despesas orçamentárias. E qual seria o quociente financeiro da execução orçamentária? Nós vamos fazer o quê? Vamos dividir a receita orçamentária dividido pela despesa orçamentária a pagar, ok? Vamos para o terceiro índice. Temos aqui outro quociente da execução extra-orçamentária. Então, a gente vai dividir a receita orçamentária pela despesa extra-orçamentária. O quarto aqui é o quociente de resultado da execução financeira. Vai fazer o quê? Nós vamos pegar a receita, tá? Nós vamos a receita tanto orçamentária quanto a extra-orçamentária, tá? É o total das receitas orçamentária mais extra-orçamentária dividida pela despesa orçamentária mais extra-orçamentária. Então, não confunda. Enquanto aqui é o quociente da execução extra-orçamentária, é que é do resultado da execução financeira, tá? É todas as receitas divididas por todas as despesas. E o quinto aqui,
temos o quociente dos resultados dos saldos financeiros. O que vai ser analisado? O saldo que passa para o exercício seguinte, dividido pelo saldo do exercício anterior. Então aqui, quando eu faço essa divisão, eu consigo achar o meu quociente de resultado de saldos financeiros. Temos aqui também alguns índices, tá? Que é do balanço patrimonial. Esses também são bem conhecidos, né? Temos o quociente aqui de liquidez imediata, ou seja, aqui nós vamos observar, né, o quantitativo de disponibilidades aqui, quanto eu tenho de disponibilidade para pagar o meu passivo circulante. Temos o quociente de liquidez corrente. Então, a gente vai dividir aqui o total do ativo circulante pelo passivo circulante, pelo total do passivo circulante. Temos o quociente aqui de liquidez geral, ou seja, nós vamos dividir o total do o meu ativo, né, que seria tanto o circulante mais o realizável a longo prazo, e dividido pelo passivo circulante mais o não circulante. Por meio desse daí a gente consegue descobrir a liquidez geral. O quarto quociente aqui temos de composição do endividamento, ou seja, nós vamos dividir o total do meu passivo circulante pelo passivo total, que seria aqui, né, o passivo circulante mais o não circulante. Desculpa, não o passivo total, é o passivo circulante dividido pelo passivo circulante mais o não circulante. Temos aqui o quociente de resultado patrimonial, que é o quê? A divisão aqui, né, do ativo total dividido pelo meu passivo total. Temos também o quociente da minha situação financeira. Esse aqui é aquele balanço patrimonial lá pela Lei 4.320, que eu vou fazer o quê? Dividir o total do meu ativo financeiro pelo meu passivo financeiro. E também tenho, né, a situação permanente, que é dividir o quê? O meu ativo permanente pelo passivo permanente. Esses são os índices, tá, do patrimonial. Temos também aqui os análises, né, dos indicadores das minhas variações patrimoniais. Desse nós trouxemos dois, que são o quê? O quociente de ganhos e perdas de ativos, que eu vou fazer o quê? Vou dividir aqui a valorização e ganhos com ativo pela desvalorização e perdas de ativos. Aí eu vou achar meu quociente. E também temos o quociente dos resultados das variações patrimoniais, que eu vou dividir aqui minhas variações patrimoniais aumentativas pelas minhas variações patrimoniais diminutivas. Pessoal, aqui eu só trouxe para vocês uma síntese, tá? Eu trouxe só uma síntese aqui de quais são as nossas fórmulas e os índices existentes, os quocientes existentes, mas como eu falei para vocês, eu vou trazer o exemplo aplicado mesmo na prática, analisando o balanço, e eu espero que vocês assistam também ao outro vídeo, ok? Então é só isso mesmo, até mais e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau! Educação à distância, mudando realidades.